Olá, bom dia, meus amigos e minhas amigas. Desculpem o atraso, são 9 horas e 6 minutos, mas vamos começar nosso Café com Verbo. Hoje eu estou com o meu café aqui, café com leite, porque eu não consigo tomar café puro, mas vamos falar sobre um tema importantíssimo hoje nessa live, que é o primado de Pedro na Igreja Católica. Que é um tema muito importante, inicialmente, porque há muita celeuma, muita controvérsia a respeito desse tema, especialmente em relação aos nossos irmãos protestantes, que negam, né, a existência do Papa, do primado de Pedro, de que Jesus sequer construiu uma igreja, né? Então, é um tema muito importante e eu gostaria de tratar no encontro de hoje, justamente com base nas escrituras, no magistério da igreja, especialmente no ensinamento dos santos padres, né, dos padres apostólicos. Eu vou utilizar inúmeras citações deles e explicar também por que a sede da Igreja Católica foi fixada em Roma, né? Isso é importante a gente ter em mente também, porque sempre a Igreja Católica é acusada de ser a Igreja Romana e tudo, né? Não. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Essas são as 4 características da Igreja. A questão de ela ser fixada em Roma, a sua sede, ela tem a ver o lugar em que a jurisdição, né, que a Igreja de Cristo quis fixar sua sede em Roma, justamente porque Roma foi o lugar onde os cristãos foram mais perseguidos, né? Então faz muito sentido o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua igreja, né, como corpo de Cristo, fixar sua sede em Roma. Mas isso não faz parte da natureza da Igreja Católica, entende? Então vamos começar, né? Quando Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, ele resolve fundar uma igreja, ele diz a minha igreja, ele institui a partir do colégio dos 12 apóstolos, mas ele entrega apenas a Pedro a primazia da jurisdição, né? Então, isso é porque Jesus Cristo quis um grupo estável, ele escolheu alguém para chefiar esse grupo, né? Escolheu Pedro. Todo grupo humano precisa ter uma cabeça visível, né? Precisa ter um líder, e para manter a ordem e a integridade do grupo. E nenhuma instituição sobrevive sem isso, sem um líder. Não existe. Então, o Código de Direito Canônico, no cânon 331, ele diz o seguinte: diz que o bispo da Igreja de Roma, no qual perdura o munus concedido pelo Senhor singularmente a Pedro, primeiro dos apóstolos, para ser transmitido a seus sucessores, é a cabeça do colégio dos bispos, é o vigário de Cristo e é aqui na terra pastor da Igreja Universal. Ele, pois, em virtude de seu munus, tem na terra o poder ordinário supremo, pleno, imediato e universal, que pode sempre exercer livremente. Então a igreja, que é semelhante ao próprio Jesus Cristo, né, o corpo de Cristo, ela é ao mesmo tempo humana e divina. Então ela precisa ter um chefe visível, entende? Então ela tem a sua cabeça divina invisível, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e ele precisa ter uma cabeça visível, que é Pedro, que é o Papa. Então Cristo quis desse jeito, né? Como se Pedro, o Papa, fosse um espelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aquela citação, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É justamente isso. Pedro funciona como um espelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então essa discussão sobre quem é a pedra ou não, se é Pedro, se é Jesus Cristo, não importa tanto. Porque os dois são pedra. Pedro é a pedra visível, Jesus Cristo é a pedra invisível da igreja, entende? Então, na sua cabeça divina invisível, o próprio Cristo, e tem ele sua cabeça humana, que é Pedro, né? Então diz o catecismo: somente a Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu como a pedra da sua igreja.
entregou-lhe as suas chaves, instituiu o pastor de todo o rebanho. Esse é o item 881 do Catecismo. E essa criação da igreja, sobre o primado de Pedro, ela é prefigurada no Antigo Testamento. Nós vemos essa prefiguração da criação da igreja em Isaías, capítulo 22, versículos de 20 a 23, que eu vou ler aqui e vocês vão ver como é parecida, né, essa passagem com a passagem de Mateus 16, versículos 17 a 19. E essa semelhança não é uma mera coincidência, porque isso faz parte da tipologia de você ler a Bíblia sempre à luz de nosso Senhor Jesus Cristo, como Jesus nos ensinou na passagem dos discípulos de Emaús. Jesus sempre nos disse que nós devemos procurá-lo em toda a Escritura. Então, quando ele encontra aqueles discípulos de Emaús e eles ficam abrasados com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo diz: como vocês não percebem que eu estou, que todas as Escrituras dão testemunho de mim, né? Toda a Escritura aponta para Jesus. Então, Jesus nos ensina a ler a Bíblia dessa forma tipológica, em tudo. E não é diferente em relação à criação da igreja. Então, essa passagem de Mateus, capítulo 16, ela é prefigurada no Antigo Testamento. Então, nós temos que ler o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento e ler o Antigo Testamento como uma prefiguração do Novo Testamento. É esse ciclo. E isso é chamado de tipologia. E nós vemos isso no Catecismo, no parágrafo 129. Depois vocês, em casa, leiam o Catecismo. É muito importante vocês lerem. Então, vamos lá. Isaías capítulo 22, versículos de 20 a 23. No mesmo dia chamarei o meu servo Eliacim, filho de Elcias, para vesti-lo com sua túnica, prender-lhe a cintura com teu cinturão, colocando-lhe nas mãos o poder que era teu. Ele será um pai para os cidadãos de Jerusalém e para a casa de Judá. Aí você já vê o paralelo com Pedro, o Papa, né? Colocarei em seus ombros as chaves do palácio de Davi. Quando ele abrir, ninguém poderá fechar. Quando fechar, ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca firme no lugar, e o seu desempenho será prestígio para a casa do seu patrono. Então ele fixa, ele é assim como uma estaca firme, né? É muito interessante isso, porque é muito parecido com a citação de Mateus. Vejamos, Mateus 16. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Olha, isso não tem como ser mais claro que isso, né? Então, essa discussão sobre quem é a pedra, como eu disse, não é tão importante. Mas as duas interpretações, na verdade, elas são adequadas, elas são possíveis. Até Santo Agostinho diz isso nos seus escritos, que eu vou ler daqui a pouco. Aqui, ó. Eu utilizo muito esse livro aqui, que é a Catena Áurea, do Santo Tomás de Aquino. Ele fez uma reunião de todos os ensinamentos da patrística que comentam os evangelhos. Então, esse aqui é do Evangelho de São Mateus, né? Então, eu vou bem naquela parte do Tu és Pedro, né, do capítulo 16, e aqui ele coloca o que Santo Agostinho disse. Que é justamente isso, ele diz que as duas interpretações são corretas, mas isso não exclui o fato de que a Igreja Católica foi fundada sob o primado de Pedro. Não importa quem é a pedra. Jesus é a pedra invisível e Pedro é a pedra visível, né? É uma pedra por imitação, pelo seu testemunho de fé, quando ele diz que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo, né? É o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, Santo Agostinho, nas Retractaciones, no capítulo 1, 21, ele diz:
Eu disse em outro lugar, falando do apóstolo Pedro, que sobre ele, como sobre uma pedra, foi edificada a igreja. Então ele está dando essa interpretação mais comum da igreja católica, né? Mas não ignoro, e depois o expus em muitas ocasiões, que as palavras do Senhor, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, significam que a igreja está edificada sobre aquele que Pedro confessou ao dizer, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Né? Então a pedra seria Jesus também. Né? Como se Pedro, chamado de pedra por aquela pedra, né, a maior pedra, Jesus, figurasse a pessoa da igreja que está edificada sobre esta pedra. O Senhor não disse a ele, tu és a pedra, mas tu és Pedro, pois a pedra era Cristo. Conforme 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O qual Simão confessou, assim como confessa toda a igreja, e por isso foi chamado de Pedro. Que o leitor escolha destas duas opiniões qual lhe pareça mais provável. Então Santo Agostinho sabe dessa celeuma, de quem é a pedra, mas isso não é importante, né? Você pode escolher a posição que você mais prefere, entende? Nenhuma das duas estaria errada do ponto de vista teológico. Né? Então, aqui também, ó, São Cirilo de Alexandria, né? Também um dos padres da patrística, né? Ele diz aqui, conforme a promessa do Senhor, a igreja apostólica de Pedro, tá vendo? Desde aquela época eles sabiam do primado de Pedro. A igreja apostólica de Pedro permanece imaculada de toda sedução e protegida contra todo ataque herético, sobre todos os comandantes e bispos, sobre todos os primazes das igrejas e dos povos e em seus pontífices. Em sua fé abundante na autoridade de Pedro. E enquanto outras igrejas são envergonhadas pelos erros de alguns de seus indivíduos, só ela reina, sustentada de modo inquebrantável, impondo o silêncio e calando a boca de todos os hereges. E nós, para nossa salvação, a não ser que estejamos corrompidos ou inebriados pelo vinho da soberba, confessamos e pregamos, unidos a ela, a regra da verdade e da santa tradição apostólica. Gente, como é que a gente vai negar a tradição apostólica? Isso é uma insanidade. Não dá para entender o raciocínio protestante de negar a tradição e apoiar-se apenas na escritura, porque não foi isso que Jesus falou, não foi isso que os padres apostólicos relatam. Pelo contrário, né? Então, aqui também bom, esses são alguns relatos dos padres apostólicos, né? Aqui Orígenes diz aqui também, também a nós será dito tu és Pedro, se por uma revelação do Pai que está nos céus, ou seja, habitando também em nós de certa forma nos céus, confessarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, pois todo aquele que imita Cristo é pedra. Olha que legal isso aqui. Mas aquele contra o qual prevalecem as portas do inferno não pode ser chamado de pedra sobre a qual Cristo edificou a igreja. Nem igreja, nem parte da igreja a qual o Senhor edificou sobre a pedra. Então só é pedra aquilo que as portas do inferno não prevalecem. Né? Então aqui é interessante também esse relato de Orígenes. Então, independentemente dessa discussão sobre a pedra, nós sabemos que as chaves do reino dos céus foram entregues a Pedro. Mas a interpretação mais aceita pela igreja é que São Pedro é a própria pedra. Porque Jesus Cristo, ele muda o nome de Simão para Pedro. E nós sabemos na tradição e pelas escrituras, por várias passagens na escritura, que quando Deus muda o nome de alguma pessoa é porque deu uma missão para essa pessoa. A pessoa tem uma missão. Então, o nome de Simão para Pedro, né, Kéfas, que é pedra em aramaico, é porque Pedro tinha essa missão de ser a rocha, de ser a pedra sobre a qual Jesus iria fundar a própria igreja de Cristo. Então é preciso notar que o Senhor diz a minha igreja, ele usa um pronome possessivo, minha. Então ela é propriedade sua, é o seu próprio corpo. Então ele quis que fosse construída sobre o Papa, não existe outra igreja. Então, para não deixar dúvidas, Jesus, no primeiro encontro que teve com Simão, ele trocou-lhe o nome para Kéfas, que quer dizer Pedro, o mesmo que pedra em aramaico.
É legal, o Lúcio falando que várias pessoas são pedra. Abraão é chamado de pedra, Jesus é chamado de rocha, né? É isso mesmo. As pessoas que confessam a fé em Deus, elas se tornam pedra. É interessante isso. Então o Pedro faz aquela bela confissão de fé, né? E Jesus Cristo logo em seguida diz isso, né? Você é a pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus quis dar o primado de Pedro ali. Não tem como a gente ter dúvida disso. Está muito claro. A escritura é muito clara. E infelizmente muita gente prefere distorcer e fazer um malabarismo interpretativo dizendo que Cristo não fundou igreja nenhuma. Que loucura é essa? Depois São Paulo fala da igreja sem mancha, imaculada. Como assim? É muita insanidade isso. Mas vamos lá. Então quem nos relata isso é o evangelista São João, né? Essa mudança do nome, né? Pedro não se deu conta da grandiosidade daquele acontecimento no momento da mudança do nome dele, né? Mas certamente ele se lembrou mais tarde. Então a gente vê aqui, né, na passagem, né, de João, capítulo 1, versículos 40 seguintes, né? Ele diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João Batista e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Quefas. Então, nós vemos que essa mudança de nome é por causa de uma missão. E não foi só Pedro, né? Nós vemos aqui em várias passagens, né? Quando o anjo que aparece a São José diz, né? Ele dará à luz a um filho a quem porás o nome de Jesus, que significa Deus salva, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Nós vemos isso em Mateus 1, 21, ou seja, o nome de Jesus também tem a ver com a sua missão de salvar a humanidade. A missão salvífica de Jesus, né? Então, um exemplo marcante da mudança de nome também ocorreu com Abraão, que ele chamava-se Abrão, que quer dizer pai elevado. E Deus muda seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Porque Deus escolheu para a grandiosa tarefa de ser o patriarca, de ser o pai de seu povo. Diz o Gênesis, aqui no capítulo 17. Abrão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Deus lhe disse: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti uma multidão de povos. Aqui é Gênesis capítulo 17, versículo 18. É justamente isso, Correia. As chaves do reino dos céus foram entregues a Pedro, assim como no livro do profeta Isaías, as chaves do reino de Davi são entregues a Eliacim. É uma prefiguração. Essa mudança de nome ele fez com Simão no primeiro encontro, como a gente já disse, né? Então, é muito importante também essa mudança de nome como uma missão, porque isso ajuda a gente a compreender a passagem do Evangelho de Mateus. Então não há dúvida de que Pedro e seus sucessores são a pedra angular visível, que Cristo, pedra angular invisível, quis na igreja. Jesus quis essa pedra visível para que ela mantivesse a unidade da igreja e a integridade da doutrina na verdade que liberta e que salva. Então, após a ressurreição, Jesus confirma Pedro como pastor de todo o rebanho. A gente vê isso em João 21, versículos 15 a 17, aspas. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Por três vezes o Senhor repetiu essa pergunta a Pedro, e por 3 vezes Pedro lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas.
Jesus disse, né, apacenta minhas ovelhas. A nenhum outro apóstolo isso foi dito. Estou corrigindo aqui. Jesus Cristo disse 3 vezes a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus Cristo perguntou, né, se Pedro amava ele 3 vezes, porque Pedro negou Jesus 3 vezes antes de Jesus ser crucificado. Pedro negou Cristo. Então, isso é uma forma de... É como se fosse uma limpeza, né? Jesus Cristo queria limpar essa parte da história de Pedro, né? Perguntando 3 vezes, você me ama, Pedro? É uma forma de redimir Pedro, né? E Jesus disse 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Isso mais uma confirmação do primado de Pedro como líder, como pastor, como sumo pontífice. Então é importantíssimo notar que mesmo após Pedro ter negado Jesus tristemente por 3 vezes, ainda assim o Senhor não tirou dele a chefia do rebanho. Então como é que a gente pode perguntar, como é que a gente pode querer que os homens tirem de Pedro o primado da igreja, se nem mesmo Jesus Cristo, após ter sido negado e renegado por Pedro 3 vezes, não tirou o mandato de Pedro? Então se Cristo manteve Pedro como chefe da sua igreja, mesmo após a negação triste, seremos nós homens que teremos a ousadia de negar-lhe o primado? Isso não faz sentido. Então não podemos ser insensatos como os protestantes fazem, negando o primado de Pedro, porque com Deus não se brinca. A gente não pode contrariar a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro era estabanado, Pedro era fanfarrão. Gente, Jesus Cristo sabia de tudo isso e mesmo assim entregou as chaves do reino dos céus a Pedro. E Pedro se tornou um santo. São Pedro, nosso primeiro Papa. Então Jesus Cristo sabe das coisas. Jesus Cristo escolhe as pessoas mais fracas para confundir as pessoas, né? Para confundir o inimigo. Jesus Cristo faz da fraqueza a fortaleza. Ele escolhe uma pessoa que, sei lá, qualquer CEO de uma empresa não escolheria alguém como Pedro para ser o comandante da empresa, para ser o diretor da empresa, mas Jesus Cristo quis assim, porque Jesus Cristo sabe o que faz. E Jesus Cristo escreve certo, por linhas tortas. É assim que a gente entende esse ditado. É assim que Deus age. Os desígnios de Deus não são compreensíveis para nós, né? A igreja já teve cerca de 264 papas. Chegou a ter mesmo muitos antipapas, né? Você vê Papa Alexandre, que tinha até filhos. Teve diversos papas que davam contra-testemunho da fé. Mas a igreja sempre teve o sucessor legítimo de Pedro. Então a permanência contínua desse ministério, desde Pedro até hoje o Papa Francisco, nesses mais de 2000 anos, é um mistério, né? E com todos esses obstáculos que a igreja enfrentou, isso é uma coisa assim, é impressionante. Nenhuma instituição humana conseguiria isso, manter-se íntegra, firme. Apesar de sofrer os balanços da barca de Pedro nas tempestades, mas a igreja está lá, firme, sem mancha, sem mácula. A igreja como instituição. Então isso mostra-nos de maneira clara e inequívoca de que isso foi instituído por Deus. A igreja é uma criação divina, não é uma criação humana. É interessante notar que nenhum dos papas, depois de Pedro, assumiu o nome de Pedro. E isso tem uma razão, não é uma coincidência, porque nunca houve Pedro II, Pedro III, porque na verdade todos eles são Pedro. Então todo papa é Pedro. Nós chamamos, por exemplo, o Papa Francisco, ele é Pedro, também é chamado de Pedro. Então por isso que nenhum papa adotou, e eu acredito que nenhum futuro papa adotará o nome de Pedro, porque todos eles são Pedro. Somos todos Pedro. Porque eles são a cabeça visível de uma cabeça invisível, que é Jesus Cristo. Aqui o Lúcio diz aqui, em Atos 2,47, vemos o Senhor cumprir em São Pedro a promessa de São Mateus. E o Senhor a cada dia acrescentava outros que estavam no caminho da salvação. Deus sempre escolheu os pastores para apacentar o povo de Israel. Moisés e Araão, os juízes Davi e Salomão. Sim,
Deus sempre fez aliança, né? Alianças paternas, né? Desde Adão e Eva, Noé, Abraão, Jacó, né? E aí nós vamos os Moisés, os juízes, reis, todos eles fizeram uma aliança, né? Aliança como pais mesmo nossos, né? Do povo de Israel. E agora a nova e eterna aliança é Jesus Cristo, né? Que é o Pai da humanidade, né? E que institui sob o primado de Pedro a igreja para que Pedro apacente o seu rebanho, né? Exatamente isso. Então, Pedro sempre foi o líder do colégio dos apóstolos e o porta-voz. A gente vê isso nas escrituras. São muitas passagens em que Pedro aparece como líder, antes e depois da morte e ressurreição de Jesus, evidenciando o seu primado no colégio dos 12 apóstolos. E isso a gente vê claramente na escritura, como eu vou demonstrar aqui agora. O nome de Pedro ele é mencionado 171 vezes no Novo Testamento. João é apenas 46 vezes e é o segundo mais citado. Ou seja, Pedro ele é mais de 3 vezes mais citado do que os outros apóstolos. E no catálogo dos apóstolos, Pedro é citado sempre em primeiro lugar. A gente vê aqui em Marcos 3,16. Escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, etc. Pedro é sempre citado em primeiro lugar. Aqui em Mateus 10, versículos 1 a 4. Eis os nomes dos apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, e Em Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16, aspas. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles que chamou de apóstolos. 2 pontos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, seu irmão, e assim por diante. Após a ressurreição de Jesus, continua Pedro sempre citado em primeiro lugar. Aspas, aqui em Atos, né, Atos dos Apóstolos 1, versículo 13. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, Pedro e João, Tiago, André. Por outro lado, Pedro aparece sempre como porta-voz do grupo. Aqui a gente vê em Mateus 16, versículos 15 a 16, aspas. Então perguntou-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então Pedro sempre toma a iniciativa, ele é sempre o primeiro a falar, né? E isso não é à toa, não é uma coincidência. Então, ele é sempre também o escolhido pelo Pai para revelar aos outros a divindade de Jesus, né? Em Mateus 16, 17, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Em outras ocasiões, Pedro toma a frente também. A gente vê em Marcos 10, versículo 28, Pedro começou a dizer-lhe, eis que deixamos tudo e te seguimos. Em Mateus 18, versículo 21, então Pedro se aproximou dele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então sempre Pedro toma a iniciativa de fazer perguntas a Jesus, ele realmente ele lidera o grupo dos apóstolos. Aqui em Lucas 12, versículo 41, disse-lhe Pedro, Senhor, propões essa parábola só a nós ou também a todos? No momento difícil, após o discurso sobre a Eucaristia, quando Jesus checou até o fundo a fé dos discípulos, é Pedro quem responde. Aqui em João, capítulo 6, versículos 67 a 69, aspas. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Essa passagem é muito interessante porque é aquele discurso sobre a Eucaristia, né, que Jesus Cristo diz que eles terão que comer do seu corpo e beber do seu sangue para ter a vida eterna. E as pessoas naquela época, naquele momento, se escandalizaram, porque falaram assim, isso é um canibalismo, isso. As pessoas ficaram horrorizadas e começaram a se retirar. Isso é uma prova de que o discurso da Eucaristia é real.
A presença de Cristo na hóstia consagrada e no vinho é real. Tanto é que ele não estava brincando. Nessa hora, quando as pessoas saem escandalizadas, Jesus não diz assim, não, eu estou só brincando, é só uma simbologia aqui. Não, Jesus estava falando sério. Por isso que as pessoas ficaram horrorizadas, porque não entenderam, não tinham fé para entender aquilo. De que eles teriam que comer o corpo e o sangue de Jesus. Né? Então Jesus, vocês também querem ir embora? Ele fala para os 12. Aí Pedro é o primeiro a responder. Não, como assim? Para onde a gente vai, né? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, essas passagens mostram bem a escolha de Pedro. Né? Então, em muitas outras passagens, nós temos também a expressão Pedro e os seus. Né? Aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 32, ele diz: entretanto, Pedro e seus companheiros tinham deixado vencer-se pelo sono. Em Marcos 16, 7, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galileia. Em Lucas, capítulo 22, versículo 31, é relevante notar que Jesus orou por Pedro. Então, tudo isso mostra a necessidade do Papa para a Igreja Católica. Então, a Pedro o Senhor quis confiar uma missão especial, simbolizado pela palavra Kéfas, que quer dizer rocha, fundamento sólido, sobre o qual se ergueria o edifício da igreja, que haveria de perdurar até o fim dos tempos. Por isso, o fundamento da igreja também tem que ser duradouro. Daí vemos claramente que as faculdades, os poderes dados a Pedro hão de ser transmissíveis a seus sucessores. É uma sucessão no ofício, assim como aconteceu no livro do profeta Isaías, com as chaves do reino de Davi. Então é transmissível aos seus sucessores. Por isso que os papas, até hoje nós temos o papa, é uma missão, é uma primazia de jurisdição que vai se transmitindo por uma sucessão no ofício. Desde o princípio, os apóstolos e seus sucessores assim entenderam. Então, desde o início, os demais apóstolos entenderam que a missão especial de Pedro, conferida por Jesus, e respeitaram isso. Os apóstolos respeitaram essa questão. Bom, um fato que mostra bem isso foi no dia de Pentecostes. A gente vê que Pedro toma a palavra para falar ao povo. A gente vê em Atos capítulo 2, versículos 14 e seguintes. Aspas. Pedro, de pé com os 11, ergueu a voz e assim lhes falou: homens da Judéia e habitantes de todos de Jerusalém. Aqui em Atos 4, capítulo 4, versículo 8 e seguintes. Em outra ocasião, aspas, então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Então Pedro sempre é o primeiro a falar, é o primeiro a tomar atitude. É bom a gente recordar também que o único apóstolo que ficou aos pés da cruz do Senhor crucificado foi João. Mas ainda assim, Pedro permaneceu o líder, o porta-voz e o chefe da igreja, como Jesus havia querido. Né? E diversas outras passagens aqui, por exemplo, em Atos capítulo 10, versículos 44 e 45, quando o primeiro pagão, o Cornélio, é admitido na igreja por ordem de Pedro. Né? Pedro consente que o primeiro pagão seja aceito na igreja, algo que era inadmissível para os judeus. Né? Mas Jesus mostrou a Pedro que veio salvar a todos. Então depois que Pedro viu o Espírito Santo cair sobre os que ouviam a palavra na casa de Cornélio, não teve dúvidas de batizar a todos de sua casa. Então batizou todo mundo, mulher, criança, todo mundo na casa de Cornélio. A gente vê aqui em Atos 10, né? Aspas, pode-se porventura recusar a água do batismo a esses que, como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Né? Então foi Pedro que teve a autoridade para admitir o primeiro pagão na Igreja Católica. Né? E isso só é possível porque ele tem o primado da jurisdição. Então, essa é a razão, né, porque os bispos de Roma são sucessores de Pedro, com jurisdição sobre toda a igreja. Né? Então, a Igreja Católica ela é chamada romana, como eu disse no início da live, porque ela tem a sua sede, a Santa Sé, em Roma. Não é a natureza da igreja. Então, essa denominação, embora não seja uma exigência doutrinária, né,
ela não é gratuita, porque firmando a sede da sua igreja exatamente no coração do Império Romano, aquele que quis destruir a Igreja Católica, que sacrificou milhares de mártires, e com isso Cristo mostrou ao mundo que a sua igreja é invencível e que jamais os poderes do inferno irão prevalecer sobre ela. Essa questão da Igreja Católica ter a sede em Roma é justamente isso, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Ou seja, o Império Romano, que parecia indestrutível, que perseguia os cristãos, que crucificavam os cristãos a céu aberto e utilizavam eles como poste de iluminação, tacando fogo, ateando fogo neles, isso mostra que a igreja vai prevalecer sempre, até o fim dos tempos, e as portas do inferno jamais prevalecerão. E isso é uma constante na Igreja Católica. Geralmente, os lugares em que a igreja é mais perseguida, em algum momento a mesa é virada e a igreja prevalece. Por exemplo, em Pompeia, onde havia tanta iniquidade, pecados da carne, era uma Sodoma e Gomorra ali em Pompeia. E ali foi criado um santuário, né, Nossa Senhora de Pompeia, né, por um advogado, que ele é Bartolomeu Longo, né? Agora talvez me fuja o nome dele. Mas a igreja sempre triunfa nos lugares onde ela é mais vilipendiada, mais perseguida. E o exemplo supremo disso é a sede em Roma. Por isso que a igreja é romana, né? Tem a sede em Roma. Mas isso não é a natureza da igreja, isso é uma circunstância que tem a ver com o triunfo da Igreja Católica sobre nossos perseguidores. Então, quando Constantino extinguiu a perseguição aos cristãos, isso foi só um ato formal, porque a igreja já existia muito antes, né? A Igreja Católica não foi criada por Constantino. Nós já tínhamos 25 papas antes de Constantino. Então não faz o menor sentido isso. E Teodósio, né? Teodósio, que tornou a religião católica oficial, né, em todo o Império Romano. Ou seja, ela já existia. Se você oficializa uma religião, é porque essa religião já existia muito antes, né? Então, assim, historicamente já mostra que a Igreja Católica foi fundada desde sempre, desde o início, por Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então é isso. Teve mais uns comentários aqui, né? Com apenas 2 discursos de Pedro, a igreja já tinha 5.000 pessoas. Era o Senhor cumprindo em Pedro a promessa de Mateus. Confirma teus irmãos, exatamente. Os discípulos que se retiraram por não aceitar a Eucaristia são hoje os modernos protestantes. Esse é o problema. É uma questão de falta de fé, porque as palavras de Cristo na Eucaristia são tão claras. Isto é o meu corpo. Jesus Cristo não está falando, este é um símbolo do meu corpo. Este é um símbolo do meu sangue. Ele fala, não, isto é o meu sangue. E Jesus Cristo ia ser morto horas depois. Por que Jesus Cristo ia fazer uma brincadeirinha com suco de uva e bisnaguinha panko? Isso não faz o menor sentido. Isso é até um desrespeito com Deus, fazer um tipo de celebração de uma ceia do Senhor com suco de uva e pão de forma, como os protestantes fazem. Isso é um absurdo. É não levar a sério o que Jesus está falando, né? Esse que é o problema do protestantismo. Eles relativizam tudo que Jesus fala e tudo que está na Bíblia. Maria cheia de graça, eles não entendem que essa cheia de graça é cheia do Espírito Santo, que Maria é pura, é imaculada, é sem pecado. Então, quando Jesus fala, isto é o meu corpo, meu sangue é verdadeira bebida, meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, eles acham que Jesus estava brincando, sabe? Isso não faz sentido. Quando São Paulo, nas cartas, diz que morreremos apenas uma vez e depois virá o julgamento. Ou seja, nós seremos julgados logo depois da morte. E os protestantes não, acham que nós vamos entrar num estado de dormição e vai ter só o juízo final depois. Não vai ter o purgatório. Então, esse é o problema da heresia protestante. E eu achei por bem fazer esse encontro para falar do primado de Pedro, mostrando, né, na Escritura, no magistério da igreja, especialmente nos santos padres, né, na Catena Áurea,
E na história mesmo, os registros históricos, que é evidente que Pedro tinha um primado da jurisdição. Né? Isso porque é a vontade de Cristo. Então, se as pessoas estão achando ruim isso, que o Pedro é o Papa, que o primado da jurisdição está com Pedro, reclame com Jesus. Né? Quem sabe você acha que tem mais sabedoria que Jesus Cristo. Né? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de encerrar a live com uma oração e pedir a intercessão do nosso amado anjo da guarda, que nos abençoe nessa manhã de sábado. Quero agradecer a vocês que ficaram até o final e vocês também que passaram. Bastante gente passou pela live. Eu sei que o horário é um pouco ruim, né? No sábado as pessoas querem fazer suas coisas e tal. Mas eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram e também vou postar ela no YouTube. Então vocês escolham onde vocês preferem assistir. Então vamos fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, muito obrigado por esta manhã de sábado, que nós podemos meditar sobre o primado de Pedro, o nosso Papa, nosso primeiro Papa, que hoje é Francisco, para que não haja dúvida. Pedimos sempre pelas intenções do Papa Francisco que o Senhor o abençoe e o santifique cada vez mais e o ilumine nas suas decisões e que ele possa muito bem apacentar as nossas ovelhas e expandir nosso rebanho. Pedimos tudo isso pela intercessão de São José, o patrono e protetor da Igreja, e da Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos e nos recomendamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deu uma interrupção na live aqui porque tinha dado o meu limite, que eu sempre limito o tempo de redes sociais, eu esqueci de tirar o limite aqui no celular. Então é isso, pessoal. Desejo a vocês um excelente fim de semana. Que Deus abençoe vocês, as suas famílias. Coloquem os seus pedidos de oração na caixinha de orações aqui, que eu sempre abro. Eu estarei em oração por vocês e peço também que vocês rezem por mim, para que eu faça um bom apostolado e sempre diga a verdade sob a inspiração do Espírito Santo. Tá? Que o Beato Carla Acutis, o padroeiro da internet, rogue por nós. Amém.